Acharam? Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Até o versículo 15, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai Celestial, mais uma vez, Senhor Deus, nos reunimos para Te honrar, para Te glorificar, Senhor, e para, Senhor Deus, estarmos diante da Tua Palavra, a qual lemos e desejamos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, esteja a falar aos nossos corações nesta noite. Abençoa-nos, Pai querido, na transmissão da Tua Palavra. Abençoa-nos na audição da Tua Palavra e nos ajuda a sermos obedientes à mesma. Assim, Senhor Deus, que ela cumpra o Teu desejo, o objetivo para o qual será pregada. Ó Deus, é o que nós Te rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Hoje gostaríamos de meditar sobre comemorar e lamentar. Se nós olharmos bem, todos os dias nós somos desafiados a manter esse equilíbrio entre lamentos e comemorações. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, escreveu sobre vários aspectos e, dentre eles, escreveu sobre o amor. E justamente quando a gente ama, a gente sempre vai passar por essas duas experiências. Em determinados momentos nós estaremos comemorando, em determinados momentos estaremos lamentando. O sábio de Eclesiastes, no capítulo 3 e versículo 4, já nos advertia que há o tempo para todas as coisas, há o tempo de chorar e o tempo de rir. Mesmo aqueles que vivem do humor, aqueles que fazem propaganda de creme dental, que estão sempre sorrindo nas redes sociais, nas mídias, mesmo essas pessoas têm seus momentos de tristeza. E alguém conta que havia um homem profundamente triste, procurou vários médicos e não conseguia cura, procurou um psicólogo muito famoso, o psicólogo utilizou de todos os métodos possíveis e imagináveis e, infelizmente, teve que dizer para ele que não tinha mais como resolver o problema dele. E sugeriu que ele fosse a um circo da cidade, que ele tinha conhecimento que lá tinha um palhaço que era extremamente engraçado, quem sabe ele dava umas risadas e a vida dele poderia ser melhor. E para surpresa do psicólogo, o paciente disse: o palhaço sou eu. Faço todo mundo rir, mas a minha vida é um vale de lágrimas. Sem dúvida, nós precisamos entender que alegrar com os que se alegram não é simplesmente rir de situações jocosas, de piadas, mas ser participante das vitórias, ser alguém que convive, alguém que participa, que come em casa, come junto, com alegria, com singeleza de coração. Alegrar-se com os que se alegram não é simplesmente uma alegria despersonalizada, mas uma alegria participativa.
é a ideia de você não somente viver a alegria do outro, mas conviver com a alegria do outro. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 16, o apóstolo Paulo exorta os crentes de Tessalônica a advertir os preguiçosos, a confortar os que estão desanimados, ajudar os fracos, ser pacientes com todos. E ele diz: e mantenham alegria, se regozijem sempre. São ações difíceis de realizar, e quando nós vivemos essa situação, nós temos vontade de fugir. E se assim acontecer conosco, não será algo novo. Davi, no Salmo 55, versículos 4 e 8, manifestou esse mesmo desejo. Ele diz assim: o meu coração está angustiado dentro de mim, os terrores da morte me sobrevêm, temor e tremor me apertaram, e horror me cobriu. Eu disse: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso, fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Portanto, há momentos da nossa vida que de fato nós não estamos querendo exercer alegria, estamos querendo isolamento, e nós às vezes até censuramos as pessoas quando eles não dão uma assistência devida a quem está passando dificuldade. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Jó, e com certeza nós nos lembramos dos 3 primeiros amigos de Jó. E a gente lendo o livro de Jó, a gente vê que Bildade, Zofar e o outro, que mais uma vez eu esqueci, mas daqui a pouco eu me lembro, a gente vê que eles não foram felizes nas palavras em relação a Jó. Cada um deles trouxe uma versão diferente para explicar porque provavelmente Jó estaria passando toda aquela tribulação. Mas uma coisa nós não podemos dizer desses 3 amigos de Jó, é que eles não foram solidários. Eles foram solidários. Eles, inclusive, a Bíblia registra que cada um deles deixou os seus afazeres, cada um deles deixou as suas ocupações, e eles foram para perto de Jó. E aí você diz: pastor, mas por que o senhor diz que eles foram para perto de Jó? Porque a Bíblia diz que Jó fedia, Jó exalava mau cheiro. E eles, por mais que tenham sido infelizes nas palavras, mas inegavelmente eles foram solidários, eles foram pessoas que estiveram perto de Jó. Eles saíram da sua rotina, eles gastaram tempo, eles conviveram com Jó, eles choraram com Jó, eles viram de perto a dor de Jó. E a Bíblia diz que eles passaram tão perplexos que estavam 7 dias e 7 noites somente contemplando o sofrimento de Jó. E aí, a maioria das vezes a gente se fixa nas palavras deles, que não foram realmente felizes. O próprio Deus os repreendeu, mas eles foram solidários. Eles cumpriram o que a Bíblia ensina, de chorar com os que choram. E esse procedimento, ele coloca diante de nós o mesmo ensinamento que Paulo deu na carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 26, quando ele diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, por mais que a gente venha, digo novamente, a censurar as palavras ou concordar com a censura das palavras que eles dirigiram a Jó,
nós não poderemos de forma nenhuma esquecer da sua solidariedade, esquecer da sua empatia em se colocar ali perto do seu amigo Jó. E diante disso, acabei de dizer que eles passaram 7 dias e 7 noites. Já pensou quanto tempo dedicado, quanto tempo ali naquele compartilhamento de sofrimento e de dor? E eu resolvi fazer um desafio. Às vezes nós ouvimos as pessoas falar sobre os seus problemas e é muito comum a gente encontrar com alguém e perguntar: e aí, como é que está? Está tudo bem? E a gente torce para a pessoa dizer que está tudo bem, porque quando a pessoa diz: não, eu estou com um problema, eu estou passando dificuldade, eu estou doente, aí a gente se arrepende às vezes de ter perguntado se estava tudo bem, porque na maioria das vezes a gente pergunta se está tudo bem somente por educação. Boa parte das vezes nós não estamos dispostos a gastar, a cumprir o desafio dos 7 minutos, ouvir a pessoa por 7 minutos. É bem verdade que existem pessoas que toda vez que se encontra só tem mazela para contar, mas apesar disso, será que nós não estaríamos dispostos a fazer algo muito distante do que os amigos de Jó fizeram? Por 7 minutos escutar alguém? Em geral, nós nos assemelhamos muito mais ao sacerdote e o levita, que são descritos por Jesus na parábola do samaritano, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10. A partir do versículo 25, Jesus começa a falar sobre uma conversa que ele teve com alguém. E a ideia era mostrar quem era o próximo. E a partir do versículo 30, Jesus começa a responder essa pergunta. Ele disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o, não gastou nem 7 minutos com ele, passou distante. Em outra tradução diz: passou ao largo. Veja, o sacerdote era e é, como somos nós, sacerdotes do Senhor, os responsáveis por aproximar as pessoas de Deus. Então aquele sacerdote viu alguém com extrema necessidade, viu alguém semi-morto, alguém que precisava de demonstração de amor. E o que ele fez? Como alguém que deveria aproximar aquele homem de Deus, aquele sacerdote passou distante. Aquele sacerdote não foi solidário, aquele sacerdote não se importou, não se compadeceu, não teve empatia, não se aproximou, procurou simplesmente passar distante. E nós, como nós temos nos portado diante das mazelas sociais, da violência que nos assola a todos, será que nós temos nos compadecido, temos tido empatia, temos pelo menos intercedido? Ou será que nós fazemos como sacerdote, passamos ao largo, simplesmente ignorando? E olha que a Bíblia mostra claramente, Jesus diz assim que vendo, passou distante. Talvez ele até fez que não viu, talvez ele fingiu que não viu. E nós também podemos fingir que não estamos vendo determinadas coisas, mas diante de Deus nós não nos esconderemos. Então Jesus disse que ele viu aquele homem e, no entanto, passou distante. De igual modo também um levita, alguém que trabalhava no templo, chegou àquele lugar e também vendo
passou distante. Igualmente agiu como sacerdote. Aí a Bíblia diz que um samaritano, justamente de onde ninguém esperava que acontecesse algo de bom, já que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque os samaritanos eram judeus misturados com outros povos, e a rixa era tanta que, em geral, os judeus costumavam passar por fora de Samaria, só para não ter contato com os samaritanos. Eles preferiam passar por um caminho arrodeando, um caminho mais longo, só para não passar por dentro e não ter contato com os samaritanos. Mas um samaritano que ia de viagem fez completamente diferente. Jesus diz, ele chegou perto dele, ele o viu e moveu-se de compaixão. Será que nós estaríamos mais identificados com o sacerdote, com o levita ou com o samaritano? Será que quando nós vemos alguém nessa situação precisando de ajuda, será que nós sentimos alguma compaixão ou nós simplesmente olhamos, desprezamos e passamos distante? É interessante o confronto que é feito entre esses dois religiosos, representantes da religião, o sacerdote e o levita, e um samaritano que representava justamente algo dissociado. A adoração dos samaritanos não se dava em Jerusalém. É importante dizer também que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, e havia, portanto, uma rota comum a todos eles. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele samaritano, chegou perto. Aquele homem o viu, moveu-se de compaixão, e além de chegar perto, ele se aproximou, e ele mesmo enfaixou-lhes as feridas. É muito comum nos dias de hoje as pessoas apresentarem opções para você ajudar alguém. Deposite na conta tal, ajude a instituição tal. Mas o que a gente percebe Jesus valorizando é que aquele samaritano se aproximou e ele mesmo enfaixou as feridas daquele homem que foi assaltado. Ele mesmo colocou azeite e vinho. E quando a gente fala de azeite e vinho, nós estamos falando de duas coisas que tinham um certo valor, tinham bastante valor. E o que nos chama muita atenção é que aquele homem colocou o homem ferido sobre a sua cavalgadura. Eu lembro de um cidadão conhecido meu que ia passando numa rua, e a multidão, ele ia no carro, e a multidão se colocou na frente do carro, e ele achou estranho aquilo, ali perto daquele mercado antigo, ali na Duque de Caxias, e o pessoal se colocou na frente do carro, e ele teve vontade de passar por cima, porque não sabia o que era, mas é porque tinha alguém ferido. E aí pararam, olha, a gente gostaria muito, olha, a gente vai precisar que o senhor leve esse homem aqui para assistência, para o JF, né? E aí ele olhou assim, viu o camarada todo ferido, olhou para dentro do carro dele, bem novinho. Aí ele disse, eu não vou levar não. Ele vai, você vai levar. Não vou levar não. Ele disse, tá certo, vou levar. E aí o que aconteceu? Quando eles foram lá pegar o rapaz, ele escapuliu, foi embora. O pessoal saiu da frente do carro. E eu fiquei, depois que ele contou a história, eu fiquei pensando, será que eu também não faria uma coisa parecida? Será que eu teria coragem de sujar, apesar de eu não limpar muito meu carro, né? Mas será que eu gostaria que meu carro ficasse todo sujo de sangue? Né? Será que eu ia querer comprar essa briga de levar essa pessoa para o JF? Eu já tive essa missão, e a gente fica lá esperando, e a gente se responsabiliza e bota o nome. É um negócio chato, né? Então,
por vezes, nós agimos muito mais como esse sacerdote, como esse levita, do que como o samaritano. Ora, o samaritano colocou o ferido sobre a sua cavalgadura. Pelo contexto, a gente entende que não tinha outra cavalgadura. Então, ele deve ter ido a pé para que o homem ferido usasse a cavalgadura dele, o cavalo dele, o animal dele. Ou mesmo, se tivesse outra cavalgadura, era um animal inferior, então ele deu o que tinha de melhor para que aquele homem realmente pudesse suportar a viagem, o deslocamento até a primeira hospedaria. E foi o que ele fez, levou para uma hospedaria, e Jesus diz assim, e cuidou dele. A personificação, cuidar pessoalmente, a dedicação, a ideia de ser solidário, de conviver, de partilhar o sofrimento. E a Bíblia Sagrada diz que partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo que de mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Ora, sem dúvida nenhuma, essa lição serve para todos nós, de que nós somos exortados pela palavra de Deus a sermos solidários. Sem dúvida poderemos comemorar. É muito mais fácil comemorar, é muito mais fácil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Embora, repetimos, a ideia bíblica de se alegrar com os que se alegram não é simplesmente ir comer o bolo da festa, não é simplesmente ir aplaudir as vitórias de alguém, um espetáculo, né? Mas é viver a vitória, partilhar a vitória, ajudar a construir a vitória. Alegrar-se com os que se alegram é se sentir tão vitorioso como aquele que está alcançando a vitória. Não é simplesmente como você assiste a alguma coisa pela televisão distante e ficar alegre daquela pessoa. É estar participando da alegria, é estar, como quem diz, arrumando as mesas para fazer a festa, é ficar ajudando a moer o milho para fazer o cuscuz e depois todo mundo se alegrar. A ideia de se alegrar com os que se alegram é muito mais do que ser espectador, é ser um convivente, é ser alguém que partilha a alegria juntamente com quem está sendo vitorioso. E a ideia de sofrer, de chorar com os que choram, é uma ideia de proximidade, não é uma ideia de distanciamento, não é simplesmente a gente sentir dó de alguém que está passando fome lá na Malásia, sofrendo um terremoto lá no Japão. A ideia que a Bíblia nos mostra é uma ideia de se compadecer, ter empatia e se aproximar e se comprometer pessoalmente. Como diz Jesus, ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. É comprometer-se muito mais do que envolver-se. Todas as vezes que eu falo essa palavra, comprometimento e envolvimento, me obrigo a falar sobre uma parábola de animais que estavam passando em uma terra faminta, de uma multidão que passava faminto por uma determinada terra, e ali naquela cerca havia vários animais, haviam galinhas e porcos. E para explicar a ideia do comprometimento e do envolvimento, alguém conta essa parábola, que os animais começaram, uma fábula, começaram a conversar, e a galinha disse, vamos ajudá-los. E aí os porquinhos disseram, vamos ajudá-los. E a galinha disse, eu dou os ovos. E os porquinhos disseram, eu dou a banha. Só que para a galinha ajudar dando os ovos, ela não precisava dispor de nada
mais do que ela dispõe todos os dias. Ela bota os ovos e a vida dela continua normalmente. Mas os porquinhos, para ceder a banha, eles teriam que sacrificar a sua própria vida. Então, muita gente está disposta a estar envolvido com a obra de Deus, com aquilo que Deus deseja que nós façamos, contanto que não mexa no meu dia a dia. Eu estou disposto a cooperar, contanto que eu não me mova das minhas rotinas, contanto que não entre naquilo que eu faço cotidianamente. Eu não estou disposto a fazer nenhum sacrifício, nenhuma renúncia, mas quando eu me comprometo, eu devo estar disposto a renunciar, seja ao que for exigido. E sem dúvida nenhuma, esse é o contexto quando a Bíblia diz chorar com os que choram. Não é simplesmente um choro descomprometido, não é simplesmente uma ideia de emocionalismo barato, mas é uma ideia de chorar com os que choram, no sentido de estar disposto a sofrer, de estar se aproximando, de estar disposto, como se diz, a colocar a mão na massa. Está como os amigos de Jó, disposto a sentir o mau cheiro que Jó exalava. Está como esse samaritano que se aproximou daquele homem ferido, teve empatia por ele, ele se comprometeu pessoalmente, usou as suas próprias mãos para beneficiar a vida daquele homem. Deus, portanto, nos exorta a isso, a que nós sejamos dispostos a comemorar com aqueles que estão comemorando, mas estejamos também prontos a lamentar, porque a nossa vida sempre vai estar permeada dessas situações, momentos de comemorações e momentos de lamentações. Não há como nós vivermos e simplesmente querermos que a nossa vida seja como aquela revista das celebridades, né? A gente vai numa clínica médica e tem aquela revista, que eu não vou fazer propaganda dela. Aí você vê lá todo mundo nos casarões, nas grandes mansões à beira da praia, todo mundo rindo, todo mundo numa vida nababesca, mas aquilo ali são só momentos da vida, porque aquilo é que vai vender revista. Mas aquelas pessoas, elas passam por momentos de tristeza, elas passam por momentos de dificuldade. Muitas delas que ali aparecem com altos sorrisos são pessoas extremamente tristes. São pessoas como o palhaço que foi aconselhado a ir ouvi-lo e que alegrava a vida dos outros, mas infelizmente a sua vida era uma tristeza. Assim, meus amados, nós queremos nesta noite encerrar essa palavra exortando a cada um de nós a meditarmos que nós somos desafiados a vivermos uma vida cristã que não é feita somente de aflições, mas é feita também de comemorações. Uma vida cristã que visa o equilíbrio entre esses dois momentos das nossas vidas. Quando nós nascemos chorando. Todos nós nascemos chorando. E alguém pode perguntar por que será, né, que todo mundo nasce chorando. Se alguém não nascer chorando, ele vai ter problemas. Porque vai necessitar levar uma palmada para chorar, para poder o pulmão se encher de ar. Então essa é a ideia, né? Alguém pode pensar que o médico é malvado, né? E dá uma palmada na criança, mas é porque ele precisa chorar para poder respirar a primeira vez, encher o pulmão de ar, e aí começa esse ar do nosso pulmão fica na nossa vida. Mas quando a gente chega no fim da nossa vida,
então nós não vamos provavelmente chorar, os outros é que vão chorar por nós. E se nós morrermos em Cristo, nós com certeza estaremos aliviados. E passou o momento de os outros riram quando a gente nasceu, né? A maioria de nós, criança chorando, pai e a mãe rindo, né? E aí depois, quando chega o dia da morte, provavelmente aqueles que morrem em Cristo não estarão chorando mais. Toda lágrima cessará, mas os que ficarão chorando. Assim, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver essa vida cristã, mantendo esse equilíbrio entre as comemorações e os lamentos. Amém?